pessoal, bem-vindos de volta aqui, segundo vídeo do Image Maker. E queria saber de vocês, como vocês estão, como é que estão as coisas, vocês têm treinado bastante? Me digam aí depois nos comentários como é que anda a prática de vocês. Hoje aqui na aula a gente vai dar uma recapitulada em proporção, vou ensinar para vocês agora dessa vez o método mais prático, assim, como eu posso dizer, mais direto, que vocês vão realmente entender o que é proporção, como funciona e aplicar isso nos desenhos de vocês. Começando aqui, eu queria dizer para vocês que o que é proporção. Eu vou explicar para vocês o que é proporção. Proporção é a medida de um todo, de partes que juntam para formar um todo, que dá uma sensação de equilíbrio estético. Então, basicamente, como eu tinha falado no primeiro vídeo, é a junção de partes que forma um todo, no qual vocês têm aquele sentimento de que tá certo, de que não tem nada errado. Quando tá fora da proporção, você fica com aquele sentimentozinho de que tem alguma coisa estranha, que tem alguma coisa diferente, faltando talvez, no desenho de vocês. Mas no caso, é falta de proporção. Então eu vou mostrar pra vocês como que isso vai funcionar diretamente aqui no desenho. E uma coisa que eu quero explicar para vocês é que o desenho de construção, ele não te leva diretamente à proporção. Você precisa juntar os dois. Tem o desenho de construção, que é aqueles desenhozinhos que você faz formas geométricas, e a partir da forma geométrica você forma o desenho, certo? Então, quando você junta os dois, você tem aquele sentimento de que o desenho tá certo, de que a proporção tá certa. Então, mostrando para vocês aqui no papel como que isso ia funcionar. Vou mostrar primeiro com um desenho de construção. No caso, um retângulozinho aqui, por exemplo. Vocês têm um retângulo, forma aqui uma garrafa, por exemplo, aqui. Aqui você tem o desenho de construção, com as formas geométricas. Vocês podem ver, tem um triângulozinho aqui, um retângulo aqui, outro retângulo aqui. Depois disso, você finaliza certinho. E como que vocês vão saber que isso aqui está proporcional? Como vocês sabem que isso vai levar à proporção? Então, através da medição do desenho, você consegue ver se a proporção tá certa, se tá tudo certinho, porque para tudo tem uma medida. Querendo ou não, a vida ela é matemática, então no desenho também você tem bastante matemática. Claro que não precisa daquelas continhas toda doida que vocês aprendem na escola, mas pelo menos uma matemática básica vocês vão precisar para fazer isso aqui. Então, como que eu sei? Através da medição. Vocês podem pegar objetos dentro de casa mesmo, coisas que vocês, talvez referências na internet, que vocês vão pegar, medir e comparar com o desenho. Você pode jogar para a folha 2, 3 vezes maior ou menor, dependendo do jeito que vocês querem. E proporção funciona basicamente assim. Você pega um objeto, mede ele e aplica a mesma medida dentro da folha. E como que eu pego para medir dentro da folha, como eu meço um objeto? Bem, você pode usar a sua lapiseira, seu lápis mesmo, ou até mesmo a régua, mas eu recomendo que vocês usem lápis, lapiseira, porque fica legal, fica certinho também. E com a régua você tem muito mais trabalho, tem que medir bastante, ver ali, centímetro, milímetro, e não precisa disso. No olho mesmo vocês conseguem medir isso, conseguem trazer para o papel a medida certa. Então, tipo, por exemplo, numa garrafa. Como que eu sei que essa garrafa está proporcional? Basicamente, o desenho ele tem uma medida, que é a medida que você vai usar para o desenho todo. É uma medida única, assim. Que é, no caso, que você vai pegar a referência dos objetos em casa, vai pegar do desenho da internet. Por exemplo, aqui, essa é a medida base, que é entre
uma ponta e outra aqui da parte base do desenho. Você coloca o dedo aqui numa ponta, a ponta do lápis ou da lapiseira no outro, e vê quanto que tem. Por exemplo, aqui tem 1, olha só, aqui tem 1, 2 e mais um pouquinho aqui, tá vendo? Você sabe que essas são as medidas dessa garrafa na vertical, então a altura da garrafa dá 2 e um pouquinho, então você mede também da parte horizontal. Como que você pode fazer isso? Por exemplo, você pega aqui, você sabe que é 1 por 2,5, basicamente. Praticamente isso. E no geral é isso. Você tem que medir, no caso aqui. Vou mostrar para vocês. Olha só. Eu sei que tem 1 aqui na horizontal, 2 e um pouquinho aqui. Faço um esboção, por exemplo, aqui. Olha só. E nisso eu posso repetir desenho, posso fazer várias e várias vezes. Olha só. É assim também o segredo para vocês fazerem 2, 3 desenhos iguais através da proporção vocês conseguem. Que eu sei que geralmente você faz aquele desenho lindo e maravilhoso e depois você tenta repetir ele e não consegue. Com proporção é possível. Tem outro método também que você consegue passar, por exemplo, um desenho de uma folha para outra que é como se fosse uma mesa de luz. Só que no caso você consegue de uma versão mais pobre, que é a janelinha de luz. Para quem não tem aquela condição de comprar uma mesa de luz, tipo eu, você pode pegar simplesmente uma folha, colocar na janela, pendurar com durex e passar de uma folha para outra. No caso, vocês podem até pensar que é errado copiar o desenho assim, mas a verdade é que não é errado se o desenho for seu. Se no caso você fez o desenho, você criou, e você tentar passar ele de uma folha para outra, isso não está errado. É seu desenho, é seu traço, é sua arte ali, então não é errado. Agora, se você pegar o desenho de outra pessoa e fizer isso, aí é sacanagem também, né? Então, basicamente, é assim que funciona a proporção, de uma maneira mais simples. No caso, a proporção ela é algo um pouco mais complicado de você executar, complicado de você entender, mas no geral, você pode pegar e usar as medidas, e essas medidas servem para tudo. Vocês pegam, medem a base vezes a altura e você tem um desenho proporcional dentro da sua folha. Então vocês podem aumentar essas medidas 2, 3, 4 vezes, dependendo do tamanho da sua folha. Você pode simplesmente pegar e jogar no papel, certo? Assim funciona a proporção com desenho de construção. A proporção jogada em desenhos mais complexos, você vai ter um número maior de medidas. Então vai ser um pouco mais demoradinho para você fazer, para você jogar dentro do papel. Mas no geral você pode fazer assim, que você terá um desenho proporcional dentro da sua folha, certo? Beleza, então, continuando aqui, agora eu vou mostrar para vocês o que é e como funciona a perspectiva. Vocês podem agora estar se perguntando, perspectiva, o que é isso? Lembro que já ouvi isso em algum lugar, mas... Pois é, no primeiro vídeo eu tinha comentado com vocês sobre a posição que vocês têm que desenhar aqui. Se vocês fizessem assim de ladinho,
vocês iam ver o desenho em perspectiva. Pois é, agora eu vou ensinar para vocês o jeito certo de fazer isso. Para vocês que querem desenhar cenário, cidade, prédio e essas coisas, perspectiva é o ideal para fazer isso. Vocês vão ver bastante disso em desenho técnico. Desenho técnico usa bastante perspectiva. E a gente do desenho, com desenho artístico também usa perspectiva, né? Mas no nosso caso é para cenários, prédios e essas coisas, certo? Ensinando para vocês aqui da forma básica, vocês vão precisar da reguinha aqui, certo? Grandíssima régua. O que vocês vão fazer? Isso aqui também é bom para vocês treinarem em casa. Treinem isso em casa porque é essencial. Claro que tudo é essencial, mas esse aqui vocês treinem bastante porque eu vejo muito artista que tem um pouco de dificuldade com perspectiva. E assim, se você para de treinar um pouco de perspectiva, você já cai bastante e é muito difícil. Assim como o sombreamento também. Se você para de treinar sombreamento, você tá lascado. Vamos lá. Primeiro eu vou pedir para que vocês peguem a régua, deixem a prancheta de vocês horizontal, a folha horizontal, e façam uma linha no meio, assim como eu fiz com a régua mesmo, e com um pontinho no meio. Vocês já vão entender para que vai servir isso aqui. Vamos fazer com quadrado. Aqui de 2x2, não precisa ser exatamente igual ao meu, mas façam aí certinho um quadradinho. Em qualquer lugar da folha, pode ser em cima, pode ser embaixo, pode ser aqui no mesmo lugar que eu. Não tem problema. Façam em qualquer lugar para vocês entenderem como funciona. Beleza. Feito isso, como que vai funcionar agora? O que vai acontecer? Bem, a perspectiva é basicamente o desenho que a gente faz de um cenário que a gente vê na nossa visão, vamos dizer assim. Você está numa rua, você olha para a rua e você vê ali uma rua indo para lá, outra para cá. Você está enxergando aquilo em perspectiva. Você vê as 3 dimensões de todo objeto que existe. Então, você vê a altura, a largura e o comprimento. Então, você vendo os 3 ao mesmo tempo, você está enxergando aquilo em perspectiva, certo? E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui com esse quadradinho. Vocês vão entender o que vai acontecer aqui. Vocês vão entender certinho o que é perspectiva aqui na prática. Vem as pontas, aqui as 4 pontas, vocês vão ligar, é isso mesmo, vamos brincar de desenho de ligar agora. Vocês vão ligar no pontinho central ali da linha. Aqui. Pode passar por cima de tudo mesmo, não tem problema. O importante é vocês ligarem tudo no mesmo lugar, certo? Beleza, ficou essa coisa estranha aqui. O que vai acontecer agora? Vocês vão só fechar aqui, ó, um no outro. Desse jeito, vocês vão fazer outro quadradinho dentro dessas linhas, certo? Olha só. E vocês têm que fazer o quadradinho certinho também, tá? Não precisa ser certinho, mas que pareça um quadrado pelo menos, né? Aqui. Beleza. E vocês podem perceber que formou um cubo. É um cubo agora. Olha só. E aqui eu tô vendo as 3 dimensões desse cubo. Eu tô vendo a altura, tô vendo a largura e tô vendo o comprimento. E assim serve para tudo. Qualquer objeto, vocês fazendo qualquer desenho de construção, colocando essa linhazinha no meio e jogando assim, desse jeito, vocês vão formar um cubinho ou qualquer coisa que vocês queiram em perspectiva. É bem simples até. O complicado mesmo é quando você começa a ter um monte de linha pra lá e pra cá, um negócio ali todo doido, aí você começa a se perder, um negócio complicado. Mas assim, com um desenho bem simplesinho, é facinho de entender. E aliás, vocês devem estar se perguntando o que é essa linha do meio, o que é esse pontinho, pra que serve isso?
não é só para ligar, tem um porquê dessa linha, desse pontinho. Isso aqui se chama linha do horizonte. A linha dos olhos é o seu campo de visão. Então tudo que está acima da linha do horizonte é que está acima do seu campo de visão. E abaixo é que está abaixo. Acho que é meio lógico para entender isso aqui. E o pontinho central aqui é o ponto de fuga. Basicamente o pontinho que você vai ligar as linhazinhas do desenho. E aí vocês podem me perguntar, nossa, que legal, mas dá para fazer com mais pontos de fuga? Dá para colocar? E sim. O ponto de fuga ele não fica necessariamente só aqui, no centro ou no meio da linha. Ele pode ir para qualquer lugar. Então, isso se chama perspectiva oblíqua. Ou como a gente desenhista chama, PO. Que é mais fácil de falar. PO. Então, por exemplo, pode ter um ponto de fuga aqui e pode ter outro ponto de fuga aqui, que vai funcionar do mesmo jeito. Você faz o quadradinho aqui, vamos lá, do mesmo jeitinho do outro, sem mudar muita coisa. Se vocês quiserem acompanhar, também podem, tá? Podem acompanhar, que fica até mais fácil também de entender, fica mais fácil de vocês verem. Qualquer coisa vocês podem ir pausando o vídeo e acompanhando junto comigo aqui, certo? Beleza. Aí o que vai acontecer aqui agora? Para onde vai cada linha? Beleza. Aqui, ó, vocês vão ligar nos dois pontos de fuga, certo? Vocês vão ligar nesse desse jeito. Mas também vão ligar nesse aqui. Sim, vocês vão ligar as 4 pontas nos 2 pontos. Olha só. Vai ficar um negócio aqui meio estranho, mas vocês já vão entender. Porque basicamente ele tá de frente. E aí vai dar essa estranheza aqui. Mas aí, ó, o que vocês vão fazer? Cortar. E vocês vão ver ele de frente. Que de frente também não dá pra... Como eu posso dizer? Não dá pra entender muito bem como que é e tal. Mas, por exemplo, se vocês forem desenhar um prédio, já dá pra fazer. Entende? Fica esse negócio meio estranho. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui com uma linha normal. Vamos fazer aqui. Você joga uma linha. Joga pra cá. Olha só. É a ponta, no caso. Ó. Com linhas. Ó. Tá vendo? E a outra linha já formou. Se vocês verem certinho, tá aqui. Um cubinho com perspectiva oblíqua. Recomendo vocês para que façam assim da segunda forma que eu mostrei, que fica mais fácil, certo? Faz a linha, depois liga, faz outra linha, depois liga. E vocês podem formar basicamente qualquer cenário com isso aqui, usando perspectiva oblíqua e a perspectiva normal ali também, que a gente chama de PP. Olha só. No caso aqui vocês podem formar um prédiozinho, joga as janelinhas aqui, ó.
Só para vocês terem uma noçãozinha. Vou fazer um desenho aqui bem simples. E o negócio é que tudo que vocês fizerem dentro de um desenho de perspectiva, vocês têm que jogar na perspectiva. Então, tudo que tiver dentro do desenho, vocês têm que jogar nos pontos de fuga. Não se esqueçam disso, porque senão vai ficar um negócio desproporcional ali, um negócio desproporcional aqui e o desenho vai se acabar todinho. Então, sempre joguem na perspectiva, certo? Porque senão vai dar ruim. Vai ficar um monte de linha confusa, isso é normal. Mas essas outras linhas que vocês forem fazendo durante o desenho, façam ela mais clara. Faz ela bem clarinha, bem fininha, que vocês não se perdem, certo? Vai ficar um monte de linha, com certeza, mas aí vocês prestando atençãozinha ali, forçando as linhas do desenho, fica o desenho legal ali, as linhas vocês apagam depois, não esfregando a borracha no papel, mas só limpando, certo? Daquele jeito que eu mostrei pra vocês, só limpar o desenho mesmo, pra não ficar aquele negócio feio, certo? E aí, vocês podem montar o cenário de vocês, o prédio, ou até mesmo uma casa. Vocês podem montar uma casa assim, com perspectiva oblíqua, que fica legal, fica bacana. E treinem bastante. Eu peço pra vocês que mandem pra gente os treinos de vocês e pra gente dar uma olhada, pra gente ir avaliando, que vai ficar bem legal. E aí, logo eu vou contando pra vocês como vocês podem mandar esses desenhos pra gente. Mas treinem bastante e mandem os desenhos que a gente quer dar uma olhada, certo? Então vamos lá, agora eu vou ensinar pra vocês como que faz anatomia. Anatomia é basicamente o corpo humano ou de algum outro animal ou criatura que vocês queiram desenhar. Anatomicamente é aquilo, a construção do corpo. Então eu vou mostrar isso pra vocês. Se vocês quiserem desenhar um animal ou alguma criatura daí na casa de vocês, dependendo do que vocês querem fazer, vocês podem usar o corpo humano como base. Assim, para animais não, né? Porque não tem como você pegar o corpo humano e transformar no animal. Mas no caso, se vocês misturar os dois, você pode criar uma criatura, um monstro, alguma coisa do bestiário e tal. Vai de vocês. Aqui, como eu vou mostrar para vocês a anatomia? Anatomia, eu recomendo que vocês treinem partes do corpo separado. Eu recomendo muito que vocês treinem bastante, principalmente mão e pé, porque eu sei que muitos desenhistas têm problema com isso. Então, treinem bastante mãos e pés, separados mesmo, só mão, de formas diferentes. Na internet vocês vão encontrar bastante referência, tanto de mão, de pé, braço, perna. E eu recomendo que vocês peguem essas referências e tentem desenhar usando o desenho de construção. E lembrando sempre de proporção. Sempre lembrem de proporção, porque é muito importante e faz com que o seu personagem, o seu desenho não fique estranho e errado anatomicamente. Então, com proporção e desenho de construção, vocês conseguem fazer o personagem certinho, certo? E como que faz isso? Como que funciona? Basicamente com desenho de palitinho. Aquele stickman que vocês já devem conhecer, vocês vão conseguir fazer com ele. É bem simples mesmo. Por exemplo, vocês querem montar um personagem, vocês vão montar ele com o stickman. Olha só. Perninha aqui. E com desenho de construção, triângulozinho, quadradinho, sempre assim, ó. E a partir disso aqui, vocês conseguem montar qualquer personagem que vocês queiram. É bem fácil. Então vamos lá. Eu recomendo que vocês treinem cada parte separada. Eu vou começar mostrando para vocês como funciona um braço. Por exemplo, vocês podem ver que tem um pronto aqui já. E como que vocês conseguem fazer isso? Vocês fazem um círculozinho para as articulações. No caso, esse que eu fiz foi aqui do ombro, do deltoide. Articulações eu recomendo que vocês usem bolinha para separar.
tanto do ombro quanto do cotovelo, joelhos também. E assim vocês não se perdem e vocês conseguem mover dentro do desenho as articulações dele. Por exemplo, você quer fazer um braço levantado, fazendo um muque, vocês fazem aqui, jogam o tracinho, articulação e o antebraço, com o outro braço fechado aqui. Depois é só preencher, ó, cotovelo aqui. E como que isso vai se parecer um braço? Simples, com musculatura. Eu recomendo que vocês pesquisem bastante sobre musculatura, tanto masculina quanto feminina, porque uma hora ou outra vocês vão querer desenhar os dois juntos ou separados, e é bem importante vocês saberem, tá? É bem fácil. Aqui, como que eu vou montar o braço? Tracinho simples mesmo, para definir onde vai estar o braço, a posição dele também. E aqui, ó. Depois, para a mão, quadrado mesmo. Olha só. E para o dedão, um triângulozinho. E a partir disso aqui, vocês conseguem montar um braço. É bem fácil. Isso aqui serve tanto para braço, perna, tórax também. Vocês simplesmente vão definir a posição do personagem com o bonequinho de palitinho e depois vão preenchendo o personagem inteiro com desenho de construção, com formas geométricas. Porque tanto o corpo masculino quanto feminino ou qualquer coisa tem forma geométrica dentro, vocês só precisam resumir. Precisam fazer daquele jeito que eu tinha falado para vocês. Olhar para dentro do corpo e enxergar as formas geométricas dentro dele. Por exemplo, o corpo masculino, ele é bem quadrado, ele tem linhas mais retas. Então, quando vocês forem desenhar o desenho de construção, tentem fazer coisas mais retas, mais quadradas, sabe? Já o corpo feminino é mais redondo, tem mais curvas. Então, é mais delicado, é mais simples, é mais, como eu posso dizer, é mais suave. Então, quando vocês forem desenhar um personagem feminino, com corpo feminino, vocês tentem suavizar mais, deixar bem delicadinho, porque o corpo feminino ele é mais redondo e, consequentemente, ele é um pouco mais difícil de fazer. Não é nada impossível que, ai meu Deus, eu nunca vou conseguir desenhar um personagem feminino. Não, não é isso. Vocês conseguem, mas tem as diferenças. Ele é mais suave, você vai deixando mais delicadinho. Pro homem você vai fazer aquele brucutu mesmo, então você pega e deixa um negócio mais quadrado, mais reto. Que assim fica um negócio... O corpo fica um pouco mais bruto, sabe? Que é o negócio do corpo masculino mesmo. E basicamente vocês fazem isso, e fazendo desse jeito vocês conseguem montar qualquer personagem que vocês quiserem, qualquer pessoa que vocês quiserem desenhar também. E isso aqui também serve para desenho realista, tá? Vocês querem fazer um desenho realista? Comecem com desenho de construção, montando com desenho de construção aqui e fazendo o personagem anatomicamente, né? Certo? Com proporção também. Então, com perspectiva também funciona. No caso, você não vai precisar ligar as linhazinhas, mas é recomendado que você monte, por exemplo, um retângulo grande, faça ele em perspectiva e tenta montar o personagem dentro daquele retângulo. Então você consegue fazer uma cena, por exemplo, de um personagem sendo visto de cima para baixo ou de baixo para cima, certo? E desse jeito vocês conseguem montar qualquer personagem, tá? Então, continuando aqui, vou mostrar para vocês como que funciona a perna. Como eu tinha falado para vocês, é sempre bom vocês treinarem, principalmente os pés, que eu sei que é uma dificuldade que muitos desenhistas têm. Então, treinem bastante os pés
de várias maneiras diferentes, de lado, virado para cima, para baixo, de todo jeito que vocês puderem, treinem bastante, tá bom? E aqui a perna, vou mostrar para vocês, e funciona basicamente do mesmo jeito que o braço. É bem parecido até. Você joga o tracinho aqui, certo? O círculozinho pro joelho, pra articulação, e depois o restante da perninha aqui. Prestem bastante atenção, porque muita gente acaba cometendo um erro de anatomia, um erro de proporção na hora de fazer a perna, porque faz essa parte aqui menor que a de baixo. E o que é? Esse aqui é o fêmur, é o maior osso do corpo humano, então ele tem que ser grande, tem que ser a maior parte do desenho mesmo do corpo humano. Então prestem bastante atenção para não fazer a parte de baixo aqui maior, porque se você fizer, vai ficar estranho, vai ficar diferente, tá bom? Então você joga aqui perninha e o triângulozinho pro pé, que basicamente isso é um pé mesmo, um triângulozinho, um círculozinho aqui do lado, e vocês podem já definir aqui, ó, com uma meia elipse, tá vendo? Se definir aqui com uma meia elipse. Aqui vocês podem jogar um triângulo mesmo, e depois um retângulozinho assim, que vocês vão acertando aqui, ó. Tá vendo? Se atentem bastante nessa parte de anatomia, por causa da musculatura. Musculatura é muito importante. Se você erra a posição de algum músculo, se você erra o jeito de desenhar algum músculo, já dá aquela estranheza, sabe? Já fica um negócio meio esquisito. Então, cuidado na hora de vocês fazerem os músculos, para não ficar estranho, tá? Então eu peço que vocês treinem bastante musculatura. Dá uma pesquisada. Em livro você encontra bastante também o corpo humano só com os músculos, sabe? Aquele desenho só do corpo humano todo cheio de músculo. Treinem bastante aquilo, tentem desenhar, mesmo separado, tipo só a perna ou só o braço com o músculo. Faz bastante, treine bastante desse jeito porque funciona. Daí na hora de vocês desenharem com a pele mesmo, fica mais fácil, porque você não precisa jogar todos os músculos certinho como o desenho que tá lá, sabe? Tipo, só os músculos. Vocês podem jogar, tipo, marcando um músculo mais forte aqui, outro ali, que nem nesse desenho, e já fica certinho, entendeu? Então não precisa detalhar tanto como nesses outros desenhos com só o corpo humano cheio de músculo, sabe, aquele todo vermelhinho e tal, que mostra só o músculo das pessoas. Treinem bastante esse desenho, na internet vocês encontram bastante, no Google vocês podem encontrar, é a coisa mais simples do mundo de achar. Então desenhem bastante isso, porque vai ajudar vocês, certo? Aqui os dedinhos, vocês jogam os dedinhos aqui com elipses mesmo, assim. Depois é só você finalizar. Mão e pé não é difícil de desenhar se você usar anatomia e desenho de construção. Então treinem bastante isso, porque vocês acabam acostumando, e depois que vocês acostumam, vocês fazem assim, tipo, bem rápido, de cabeça, sem nem precisar de referência nem nada. Então, ó, fiz aqui outro pezinho bem rapidão, bem simplesinho, ficou um pouco diferente do outro. Mas, ó, basicamente é isso. Só definir os músculos depois, certinho, tá? E é isso. Perna é só isso aqui. Aí do outro lado vocês só invertem. Não é difícil. E beleza, continuando aqui nossa aula, agora eu vou mostrar pra vocês como vai funcionar o resto do corpo. Já mostrei como é pra fazer o braço, a perna. Agora
Só falta o tronco, certo? Junto com a cabeça aqui, certinho. Então, nessa parte é um pouquinho mais complicado, porque tem um pouco mais de detalhes do que o braço e a perna, obviamente. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças e vocês vão conseguir fazer isso bem tranquilo também, certo? Aqui, na hora de você fazer a cabeça, é bem importante, na verdade, vocês prestarem muita atenção nessa parte por conta da proporção. Como eu sempre tô repetindo, prestem atenção na proporção, porque senão vai ficar muito estranho. Então, aqui vocês têm uma medida certa para o corpo inteiro. Eu não vou mostrar isso para vocês agora, vou mostrar mais para frente, porque vai ser melhor. Mas nessa parte, vocês podem resumir a 3 cabeças. Como assim 3 cabeças? Vocês vão pegar a medida da cabeça, aqui, e vir mais 2 vezes para baixo. Vai dar o tamanho certinho, até a cintura, certo? A largura é 2 cabeças, então vocês fazem essa linha central aqui para definir a metade dele, e a partir disso aqui vocês fazem a largura, que é uma cabeça de cada lado, aqui e aqui, certo? Façam essa linha assim para definir os ombros. E nessa parte é isso. É bem simplesinho mesmo. O bonequinho de construção é só isso. Vocês podem jogar aqui a linha dos olhos também, se vocês quiserem. E aí vocês vêm definindo todo o corpo. O pescoço aqui, certo? O trapézio. E aí, aqui, essa parte é muito importante porque é nessa parte que vocês vão definir as características do personagem. A idade dele, se o sexo do personagem. Vocês vão definir, basicamente, quem é o personagem nessa parte. Por quê? Dependendo do personagem que vocês fizer, o corpo, a anatomia dele muda. Então, é um personagem mais velho. A anatomia dele vai ser diferente. O trapézio, por exemplo, vai ser um pouco mais arqueado. É um personagem mais jovem, então o trapézio vai ser menos arqueado, vai ser mais para baixo aqui, tá vendo? Então, as características que vocês colocarem aqui vai definir tudo isso. Vai definir quem é o personagem, como que ele é, se é mais gordinho, se é mais magrinho, se é mais musculoso, se não. Na internet vocês encontram bastante referências sobre isso, de tipos de corpo diferente, que eu recomendo que vocês deem uma pesquisada, deem uma olhada para se ambientar nisso, para ver certinho como que funciona. Porque se eu for explicar para vocês aqui todas as características é muito tempo, então não tem como. Então é muito importante que vocês pesquisem. É muito importante que vocês pesquisem também, além de ver os vídeos, pesquisar bastante e dar uma estudada. Tentar fazer como nas referências, certo? Para definir aqui o peito do personagem, vocês podem fazer uma elipsezinha. Fazer 2 curvinhas assim, ó. Para fazer a asa da costela. Nessa parte aqui. É bem legal também vocês tentarem desenhar o personagem só em esqueleto, sabe? Um esqueleto humano. Eu recomendo. Não vai mudar muita coisa além disso. Não vai ser muito diferente disso. Porque aqui eu tô mostrando como funciona já com a musculatura. O que vocês vão fazer é basicamente montar o bonequinho de construção, né? O esqueletinho aqui, o stickman, e fazer os ossos a partir disso. Então o máximo que você vai fazer, tipo, a asa aqui vai ser um pouco mais simples, vai ser um negócio mais bruto. E aí vocês vão definindo. Peguem um desenho de esqueleto na internet, de frente mesmo, frontal, e tentem fazer ele separado mesmo, como eu mostrei pra vocês no vídeo, separado. Tentem fazer um braço, depois tentem fazer uma perna, faz o tronco separado. Vão destrinchando o personagem porque fica mais fácil de vocês aprenderem e fica muito mais fácil de vocês montarem depois. Porque
vocês aprendendo a fazer o personagem por partes aqui, na hora de vocês montarem tudo junto aqui, o braço, a perna junto com o corpo, fica mais simples. Vocês acabam fazendo mais rápido até, mais fácil. Fica um negócio mais tranquilo de fazer, certo? Então eu recomendo que vocês façam tudo separadinho primeiro e depois façam montadinho. Mas eu vou mostrar pra vocês como que vai funcionar o personagem inteiro, o personagem montado, com sketch, criação de personagem mais bonitinho assim, personagens femininos também. Porque, como eu tinha falado, mudou um pouco. O personagem feminino é um pouco mais redondinho, um pouquinho mais suave. O pescoço aqui também muda para personagem feminino. A musculatura de personagem feminino muda um pouco também, tá? Não é só por conta do busto ou do quadril, mas a musculatura, claro que não vai ser nada muito diferente, óbvio, mas muda um pouquinho, certo? É um pouco diferente da masculina. Então aqui não tem muito o que fazer, olha só. Vocês vão só reforçando as linhas aqui, montando, colocando os músculos, que, como eu disse para vocês, basicamente o que vai diferenciar na anatomia aqui é a musculatura. Então, estudem bastante sobre musculatura, que isso é bem importante. É o que vai mudar mais no desenho aqui, certo? Aqui, ó, na parte do deltoide, ó. Tá vendo? Olha só. E assim você consegue montar o personagem masculino. Você pode colocar, sei lá, as costelas aqui, ou músculo, dependendo do personagem, se ele é mais magrinho, se ele é mais fortinho. Uma coisa que muda também é nisso. Por exemplo, um personagem que você vai fazer, que ele é magro e rápido, um personagem esguio, ele muda um pouco na anatomia também, ele fica um pouco mais esticado, digamos assim. Por exemplo, o Ban dos Sete Pecados Capitais do anime, eu acho que alguns de vocês conhecem. Se você perceber na anatomia dele, ele é um pouco diferente, porque como ele é magro e bem alto, ele, por exemplo, anda curvado. Dá pra ver nas características dos músculos dele que ele é um pouco mais magrinho, então aparece um pouco mais os músculos um pouco mais fininhos, não é tão inchado que nem do Escanor, por exemplo. O Escanor bem exagerado na musculatura, mas se vocês fizerem um comparativo entre os dois, vocês vão perceber isso, que quando o personagem ele é mais musculoso, ele é um pouco mais inchado, e o personagem mais esguio tem os mesmos músculos, só que ele é um pouco mais fininho, um pouco menor. Enfim, depois disso aqui é basicamente montar, né? Fazer o personagem de vocês com as características que vocês preferirem, mudando a idade e tudo. Personagens mais jovens vão ser um pouco mais magrinhos, dependendo, se for criança, a anatomia muda totalmente, tá? A anatomia muda bastante. O tamanho deles muda também. Você não vai fazer nada, um personagem criança, você não vai fazer mais do que 4, 5 cabeças, dependendo da idade também. Então, tudo isso muda na hora de vocês desenharem os personagens de vocês, certo? Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da aula em si. Espero que vocês estejam treinando bastante. Para que vocês treinem, eu fico repetindo isso sempre, mas é porque sem treinamento não vai sair do jeito que vocês tanto querem, e eu espero que vocês treinem bastante para conseguir chegar num nível bem legal de desenho, certo? Eu queria falar para vocês que aqui no link, na descrição do vídeo, vai ter o link do grupão do WhatsApp, onde vocês vão poder mandar os desenhos de vocês, os treinamentos que vocês têm acompanhado aqui nos vídeos. Lá no grupão a gente vai mandar o link de um site, que é o nosso site, no qual vocês podem se matricular certinho no nosso curso. E o que vai ter diferente nisso? Para que eu vou me matricular? Para os alunos que estão matriculados, a gente vai poder
avaliar o desenho de vocês, avaliar os treinamentos, para ver como que vocês estão se saindo. E para aquele aluno que se destacar, que tiver um melhor desempenho durante as aulas, a gente vai estar enviando para vocês um kit de desenho com muito material top, para vocês poderem ingressar na carreira de desenhista mesmo, para conseguirem ter um desenvolvimento bem legal com materiais bem bacanas que a gente mesmo escolheu. Então vai vir bastante coisa dentro do kit, e para todos aqueles que tiverem matriculados, a gente vai avaliar, e o que tiver maior destaque, aquele que for melhor, com o desenho que ficar mais legal assim durante os treinamentos, a gente vai estar enviando o kit para aquele que treinar de verdade e se esforçar mesmo. Então é isso, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!